Olá, eu sou o Léo Cordeiro, esse é o seu Leone Online TV, bem-vindo ao meu canal. E o assunto de hoje é sobre os programas infantis da década de 1980. Aliás, a década de 1980 foi recheada de programas infantis e, portanto, eu selecionei só aqueles que tinham auditório. Ainda assim, se eu esqueci de algum, por favor, comente, me dá um toque. Bem, em 1980 foi quando estreou o SBT, foi quando a Silvio Santos começou a operar a emissora, a fazer as transmissões, e o programa da manhã do SBT era o programa do Bozo. Ele havia comprado os direitos do palhaço para apresentar no Brasil, e o programa durou 11 anos, acabou só em 1991, e nesses 11 anos foram vários rapazes que vestiram a fantasia do Bozo. Tem tanta coisa para falar desse personagem que isso vale um outro vídeo, aliás, umas coisas bem escabrosas, digamos assim, um passado nada glorioso do Bozo. Podemos fazer um vídeo com esse tema. E o Bozo só começou a perder a sua hegemonia das manhãs quando a Xuxa estreou na Rede Globo com o show da Xuxa. Antes disso, ela trabalhou na Rede Manchete. A Rede Manchete estreou em 1983 e no mesmo ano, poucos dias depois da inauguração da Rede Manchete, a Xuxa estreou o Clube da Criança e ficou no ar 3 anos. Depois veio à tona que naquele período Xuxa era modelo, bem sucedida, tinha um contrato com uma empresa de Nova York que trabalhava regularmente no exterior e não estava muito afim de trabalhar com criança. E ela assinou contratos curtos, tipo de 2 meses, e depois para 6 meses, e acabou ficando 3 anos. E nesse período do Clube da Criança, a Rede Manchete estreou um outro programa. Em 1985, o Circo Alegre do Carequinha, que ficou no ar apenas 1 ano. Um detalhe curioso é que em relação aos apresentadores da década de 1980, entre os 5, 4 deles eram palhaços. E das meninas todas tinham uma característica de princesa, de fadinha. Bem, em 1986 a Xuxa foi para a Rede Globo, onde estreou o show da Xuxa. E no lugar do programa, na Rede Manchete, ficou uma sessão de desenho. O Clube da Criança virou uma sessão de desenhos. E aí a emissora colocou no ar um outro programa com um nome bem difícil de falar. Lupu, Limpim, Clapá, Topô, que era apresentado por Lucinha Lins e Cláudio Tovar. O programa era baseado no musical que os dois faziam, e a plateia só foi inserida no cenário como parte do programa no 2º ano. Em 1987, estreou no SBT o Show Maravilha. O Show Maravilha era muito legal, o primeiro cenário foi um dos melhores, eu acho ainda hoje um dos mais bonitos. Tinha o trenzinho que a Mara chegava, era uma coisa meio mágica que se perdeu aquele encanto nos anos posteriores, com as mudanças de cenário. E era também uma cópia do show da Xuxa. Se você analisar até os movimentos, os trejeitos que a Mara usava eram muito parecidos com os da Xuxa. Aliás, a roupa dela. E muda a cor, a Mara usou rosa, a Xuxa usava azul. Mas o modelo lembra muito uma da outra. E na época da estreia do show da Xuxa, ela comentou que se movimentava demais, que mexia muito os braços, porque estava muito nervosa e não sabia muito o que fazer. Já a Mara, com certeza, foi premeditado. Ela nunca escondeu que sempre usou a Xuxa como uma referência para a sua carreira de apresentadora infantil. E no mesmo ano, em 1987, estreou o programa do Sérgio Malandro, Hora do Capeta. Um dos quadros mais divertidos do programa era a Porta Desesperada, quando ele levava as crianças para brincar no palco e elas tinham que escolher entre uma das portas onde deveriam estar, tinham que adivinhar onde estavam os brinquedos, e nas outras tinham monstros, ou seja, mesmo assistindo dava um certo desespero aquela brincadeira. E uma das assistentes de palco do Sérgio Malandro, uma das malandrinhas daquela época, ficou bem famosa na década de 90 como Tiazinha. Em 1988, a Angélica passou a apresentar o Clube da Criança, e foi a fase melhor do Clube da Criança. Aliás, a Rede Manchete passava por uma fase muito boa, podia fazer alguns investimentos, e ela se deu muito bem como apresentadora do clube, teve alguns cenários muito legais. A Manchete acertou muito na transmissão dos heróis japoneses, que depois a Globo acabou copiando a ideia e apresentando outros seriados de heróis também japoneses. E tudo começou lá, na Rede Manchete, que infelizmente foi extinta no final da década de 90. Em 1988, também estreou no SBT Do Ré Mi Fá Sol Lá Simone, o programa da Simone. O programa era muito bacana, aliás o cenário eu sempre achei muito bonito, mas
A Simone ficou só um ano apresentando o programa e depois ela foi para bem cedinho apresentar um outro programa chamado Show da Simone. Eu nunca entendi o porquê da Simone ter mudado de programa e no lugar dela, no Do Ré Mi Fá Sol Lá Si, entrou a Mariane. Jovenzinha, com 16 anos, tinha até ainda aparelhos nos dentes. E Mariane se saiu bem melhor do que a Simone na apresentação do programa. Ela ganhou um programa próprio, o programa da Mariane. E nesse programa ela foi demitida porque cortou o cabelo sem autorização da Silvio Santos. Em 89 ainda estreou na Bandeirantes o Circo da Alegria com os dois palhaços Atim e Espirro. Bem, o que eu tenho a dizer sobre esses apresentadores é que a Xuxa ganhou o título de a Rainha dos Baixinhos e com todo um mérito, porque dentre todos os apresentadores ela era uma das mais pedagógicas. Aliás, as Libras, né, a linguagem de sinais para surdos, foi inserido no ensino superior, foi inserido nas escolas por causa da Xuxa. E uma das suas canções, o abecedário da Xuxa, era utilizado como material didático pelas professoras. As suas canções, as brincadeiras que ela fazia no palco, e ela se envolveu realmente em causa social, tanto é que abriu naquele período, aliás em 90 alguma coisa, ela abriu a Fundação Xuxa Meneghel, que cuida de crianças carentes e que funciona até os dias de hoje. Mara e a Angélica, que eram muito fortes na época, elas cantavam também músicas românticas, então não era um foco 100% para criança. Apresentava o programa, trabalhava com criança, mas tinha um direcionamento musical para uma outra linha, para um outro público. E não sem razão, o Xuxa então ficou com a fatia maior desse mercado e recebeu o título de a Rainha dos Baixinhos. Em breve nós teremos um vídeo falando sobre a rivalidade entre algumas apresentadoras e inclusive essas três bem fortes. Aliás, eu fiz um outro vídeo falando sobre o passado nada glorioso de Xuxa, Maria e Angélica. Dá uma assistida lá, procura no YouTube e instala aqui no meu canal, você pode ver e comentar. Aliás, se inscreva no meu canal, dá seu joinha, curta, eu vou agradecer muito por isso. Por hoje é só, fico por aqui, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!